tudo bem? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Todos os seres vivos da Terra, sem exceção, têm uma coisa em comum. Um dia, todos irão morrer. A morte é a única certeza da vida. E mesmo assim, pouco sabemos sobre ela. Até porque, como uma pessoa poderia nos contar como é a morte se ela estaria morta, não é mesmo? Então, queira você ou não, a lei natural da vida é essa. Nascemos, crescemos e morremos. Inevitavelmente, um dia teremos que lidar com o desaparecimento do nosso ser e com o fim da nossa história aqui na Terra. Os grandes pensadores da humanidade têm questionado a morte por milênios. Afinal, o que acontece quando morremos? Mais curioso ainda é o fato de não sabermos o que acontece após a morte. Só que a ciência pode nos dar algumas respostas, não a respeito do pós-morte, mas sobre o que sentimos no exato momento em que morremos. Ficou curioso para saber o que você vai sentir quando morrer? Eu espero que isso demore muito tempo para acontecer. E por enquanto, eu posso detalhar um pouco do que você, eu e todos nós vamos sentir. O ser humano pode morrer de diversas formas, atropelado, de ataque cardíaco e até assassinado. Mas, independentemente de como você vai morrer, é certo que em quase todos os casos, você experimentará a morte clínica, que é quando a respiração e a circulação sanguínea param. O ponto sem retorno, que é quando uma pessoa começa a se deteriorar em direção ao seu último suspiro, pode começar semanas ou meses antes dela morrer. Cientistas dizem que os sintomas considerados os primeiros sinais de que o processo de morte está começando são falta de ar, apetite severo e perda de peso, retenção de líquidos, fadiga, sonolência, delírio, coloração amarelada ou alaranjada da pele, náusea e uma queda geral na função física. Às vezes, os movimentos mais simples, como ir ao banheiro, podem ser extremamente cansativos. Pessoas que estão perto da morte também podem mudar o comportamento, se afastando das pessoas, perdendo o interesse pelas notícias, falando menos, dormindo muito ou mesmo tendo problemas para se comunicar. Tudo isso está relacionado com uma queda nos níveis de energia causada por uma deterioração da função cerebral do corpo e dos processos metabólicos. Claro que é impossível prever o momento exato em que alguém vai morrer, pois isso depende de fatores que vão desde os problemas de saúde até a resistência do corpo da pessoa. Porém, esses sintomas podem indicar que em algum momento a morte vai chegar para o indivíduo. Conforme o corpo da pessoa vai desacelerando, vários outros reflexos e funções também vão ficando menos eficazes. Uma pessoa que está morrendo ficará progressivamente mais cansada. Seus padrões de sono ficam mais aleatórios e seus reflexos mais lentos. Depois, o corpo também responde menos aos comandos verbais e ao toque. O fluxo sanguíneo, reduzido para o cérebro, ou os desequilíbrios químicos também podem fazer com que o indivíduo fique desorientado, confuso ou desligado da realidade e do tempo. Visões ou alucinações muitas vezes acontecem. O curioso é que especialistas dizem que as alucinações geralmente ajudam a pessoa a morrer, mas, digamos, pacificamente. Então é melhor não tentar interrompê-las. Com a diminuição da circulação sanguínea, a temperatura do corpo pode começar a oscilar, de modo que uma pessoa pode ficar fria em certo momento e quente em outro. Seus sentidos de paladar e olfato diminuem. Isso significa que a urina e os movimentos intestinais se tornam menos frequentes e a urina ficará muito mais escura do que o normal, devido à menor ingestão de líquidos. Algumas pessoas podem começar a ter incontinência à medida que os músculos se deterioram. À medida que a morte se aproxima, é muito comum que a respiração da pessoa mude, às vezes desacelerando, outras vezes acelerando, assim como também pode ser barulhenta ou quase
imperceptível. As mudanças na circulação também significam que o batimento cardíaco de uma pessoa se torna mais fraco, enquanto sua pele pode ficar manchada ou azul acinzentada, pálida, principalmente nos joelhos, pés e mãos. Mas o que as pessoas sentem quando a morte está próxima? Em 1994, um médico chamado Tony Tikhoria viveu uma experiência que pode nos dar uma ideia de como é a morte. Ele foi atingido por um raio quase fatal. Tony conta que teve a sensação de voar para trás e depois viu seu corpo caído no chão. Por um momento, Tony relatou que ficou parado e observou uma mulher realizar uma reanimação cardiopulmonar em seu corpo, antes de subir um lance de escadas para ver seus filhos brincarem em seus quartos. Depois, ele relatou uma luz branco-azulada e uma enorme sensação de bem-estar e paz. Ele também disse que viu os pontos altos e baixos da sua vida. Para Tony, essa foi a sensação mais gloriosa que já experienciou. Pouco tempo depois, ele estava de volta. O que Tony viveu nesse dia foi considerado uma experiência de quase morte. Diferente do que aconteceu com Tony Tikhoria, a maioria de nós nunca saberá qual é a sensação de morrer. Mas a ciência pode nos dar algumas pistas. Especialistas dizem que a morte, às vezes, pode parecer como ter que usar o banheiro. A maioria das pessoas geralmente morre deitada na cama. Já os que não morrem dessa forma, a maioria costuma morrer no banheiro. Isso ocorre porque existem alguns eventos terminais, como um ataque cardíaco ou um coágulo no pulmão, em que a sensação corporal é como se você quisesse defecar. Porém, se uma pessoa não morre de um evento terminal e tem um processo mais lento, como pela velhice ou por uma doença prolongada, morrer pode parecer um pouco com a depressão. No final de suas vidas, as pessoas tendem a comer e beber menos, o que resulta em fadiga e falta de energia. Isso faz com que eles se movam, falem e pensem mais devagar. Sabe essa história que Tony Tikhoria contou sobre ver um filme da sua vida diante dos seus olhos? Bom, a gente já escutou muito isso. E segundo uma pesquisa realizada por um grupo de especialistas de diversos países, essa história pode ter um fundo de verdade. Os especialistas analisaram pela primeira vez imagens de um cérebro no exato momento da morte. O cérebro era de um senhor de 87 anos, que tinha epilepsia e estava realizando um exame de eletroencefalografia quando teve um ataque cardíaco fulminante. Por isso, foi possível captar instantes antes e depois do momento da morte desse paciente. Os médicos perceberam que 15 segundos antes e depois houve oscilações gama. Então, acaba sendo um ritmo de funcionamento eletroencefalográfico bastante alto. Não entendeu nada? Bom, então deixe-me tentar explicar de forma mais clara. As ondas gama são responsáveis pela atividade sincronizada dos neurônios e também são associadas a fatores como memória, meditação e sonhos. Quando chegamos no ponto mais profundo do nosso sono, essas ondas de alta frequência podem ser captadas. Isso mostra que existe a possibilidade de os humanos terem visões no instante da morte, antes da consciência ir embora, momento em que memórias de muita relevância, principalmente emocional, são acionadas. É exatamente como se passasse um filme da nossa vida em nossa mente. Agora, deixando de lado o ponto de vista científico, temos outras experiências de pessoas que quase morreram e descreveram o que viveram. No ano de 1988, a atriz Jane Seymour entrou em choque anafilático. Quando seu corpo começou a se desligar, sua mente permaneceu consciente. Ela contou que viu uma luz branca. Depois, ao olhar para baixo, ela se viu
em um quarto com uma enfermeira tentando freneticamente salvar sua vida com injeções. O médico e pesquisador Sam Parnia registrou esse fenômeno com vários sobreviventes durante seu estudo de 2014 sobre experiências de quase-morte. Um paciente conseguiu se lembrar do que estava acontecendo no hospital por 3 minutos depois que seu coração parou. O homem descreveu tudo o que havia acontecido na sala, mas, o mais importante, ele ouviu 2 bips de uma máquina que faz barulho em intervalos de 3 minutos. Em alguns casos, muitos sobreviventes se lembram de ter visto uma luz brilhante e acolhedora, seus parentes falecidos ou os médicos e enfermeiras que tentavam salvar sua vida no hospital. Além do mais, muitas das pessoas que experimentaram a consciência após a morte lembram-se de não querer retornar aos seus corpos. O fato é que não é possível saber como exatamente é a morte. Podemos ter uma ideia a partir desses relatos. Mas se você quiser mesmo descobrir o que sentimos nessa hora, é melhor esperar até que sua hora chegue. Hein? Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!